Graça e paz a todos. Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. E se pudermos colocar o título nessa palavra, esse título seria Como a Igreja prevalecerá nesses últimos dias. Diante das lutas, das adversidades, dos problemas financeiros, diante de tudo que estamos passando e de tudo que ainda pode estar por vir. Como que a igreja ela pode prevalecer diante disso? Então, para a gente entender melhor e para a gente ter como referência a igreja, a gente precisa entender a história da igreja. A primeira igreja, a igreja primitiva, ali no primeiro século, em Atos 2,42, diz que a igreja ela vivia em unidade no partir do pão, eles se reuniam nas casas, os ricos vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Havia uma distribuição de riquezas ali para eles terem tudo em comum. Eles viviam em comunidade, em singeleza de coração, e o amor prevalecia na igreja do Senhor. Então a igreja ela crescia, porque a palavra diz que o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. A palavra fala ali em João, o Senhor Jesus ele falou que devemos ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um só batismo, uma só fé, um só Espírito, uma só palavra. Então eles viviam ali na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E a igreja crescia e prevalecia. Mas no terceiro século, diante de tanta perseguição, diante de tanta luta que a igreja passou ali nos 3 primeiros séculos, e mesmo assim a igreja cresceu muito, prevaleceu muito. No terceiro século, Constantino, ele passou a colocar a igreja como uma igreja estatal. Mas ele começou a colocar práticas dentro da igreja que não são bíblicas, não são cristãs. Não eram na época, né? Mas essas práticas elas foram se desenvolvendo ao longo do tempo e hoje nós vemos práticas na igreja contemporânea, práticas que não são cristãs dentro das igrejas. Então, para que a igreja ela possa prevalecer, ela precisa ter as práticas da igreja primitiva. Para que a igreja de hoje ela possa vencer, ela precisa ter a mesma prática, as mesmas práticas que a igreja primitiva tinha. E perseverar na doutrina dos apóstolos. Mas infelizmente hoje, a igreja ela está padecendo, ela está apostatando da fé. Porque em meio à dificuldade, em meio às lutas financeiras, a maioria da liderança da igreja não ensinou o povo como viver de uma forma bíblica e cristã, assim como a igreja primitiva vivia. Então, diante principalmente das dificuldades financeiras dentro desses grandes templos religiosos, nós começamos a ver o esvaziamento das igrejas, não só pela proibição dos cultos presenciais, mas porque as pessoas estão enxergando essas práticas que não são bíblicas.
a prática de sacrifícios financeiros em troca de algo. Então essas práticas elas não são bíblicas e a maioria dos grandes templos, das grandes denominações tem praticado isso. Através do sacrifício do povo, eles vêm se sustentando de uma forma que não é bíblica, porque a forma correta, a forma bíblica é que todos tinham algo em comum, todos tinham Cristo e todos poderiam entrar na presença de Cristo sem precisar de um sumo sacerdote, de um representante, porque o nosso sumo sacerdote é o próprio Senhor Jesus. Quando ele morreu ali na cruz do Calvário, o véu foi rasgado de cima a baixo, e isso nos deu livre acesso ao trono da graça. Então a igreja que prevalecerá nesses últimos dias é a igreja que compreende que nós somos sacerdotes em Cristo Jesus. E aquele que não compreendeu isso ainda, que não viveu isso ainda, e não faz parte da igreja, precisa fazer parte dessa igreja. A igreja verdadeira, a igreja de Cristo. E como se faz parte dessa igreja? Recebendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E observar e obedecer os seus mandamentos, perseverando assim na doutrina dos apóstolos, e fazendo parte então da igreja. E a Bíblia fala também que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei, diz o Senhor. Então a igreja que vai prevalecer nesses últimos dias é a igreja que tem como referência a igreja primitiva, que se reuniam nas casas, no partir do pão, ou seja, eles tinham tudo em comum, e na doutrina dos apóstolos. Eu não quero dizer que não devemos congregar, não devemos nos reunir mais, não é isso que eu quero dizer. Até porque em Hebreus 10, 25 diz, para não abandonarmos as nossas congregações como é costume de alguns. Então o congregar é muito importante, mas o congregar fala exatamente dessa unidade cristã, do relacionamento entre os irmãos. O congregar não está relacionado a você frequentar um templo religioso, sentar ali na cadeira, ouvir uma palavra, deixar a sua oferta, o seu dízimo e sair e não ter relacionamento nenhum. Essa prática exatamente ela veio ali a partir de Constantino, a partir da prática religiosa errada, e que a igreja evangélica dos últimos dias aderiu a essa prática. Então, nós precisamos resgatar a essência do evangelho, a essência da igreja primitiva, para podermos vencer como igreja do Senhor. Porque o Senhor ele quer estabelecer em cada lar, em cada cristão que realmente tem o compromisso com Ele, Ele quer estabelecer um altar de adoração, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo. O Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas hoje nós somos morada do Altíssimo. A todo aquele que recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ele recebe também o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele quer habitar em nós. Essa é a vontade do Senhor. Ele quer habitar em nós.
Ele quer fazer morada em nossa família, em nossos filhos, em nossas próprias vidas. Ele quer que a gente seja de fato igreja, não uma instituição, mas um organismo vivo. E esse organismo vivo, ele pode se manifestar em todos os lugares. Nas praças, nas casas, nos parques, no trabalho, na escola. Essa é a vontade do Senhor. O que é ser igreja? A palavra igreja vem de eclésias, saídos para fora. O Senhor, Ele quer nos tirar do sistema religioso para realmente viver a verdadeira religião. A verdadeira religião. E a verdadeira religião, como diz lá em Tiago 1:27, é visitar as viúvas e os órfãos e não nos contaminarmos com esse mundo e buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Essa é a verdadeira religião. Então, essa igreja, ela pode passar por tempestades, por lutas, mas ela não vai ser vencida, porque as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Então, esse momento que estamos passando como igreja, o Senhor, Ele quer alertar a igreja e trazer o arrependimento, para que todos nós não dependamos de templos religiosos feitos por mãos humanas, mas de fato sejamos cristãos verdadeiros e sejamos a expressão de Cristo, cada um de nós, como pequenos cristos. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Que sejamos realmente pequenos cristos nesse mundo corrompido, nesse sistema maligno e corrupto. Sejamos a diferença. Andamos na contramão do mundo para a glória do Senhor Jesus. Que possamos ser essa igreja. Uma igreja que, apesar de poder passar por perseguições, por provações, mas uma igreja que não se corrompe, uma igreja que prevalecerá, porque terá o Espírito Santo guiando e fortalecendo em todas as circunstâncias. Em nome do Senhor Jesus, que possamos ser essa igreja. Amém e amém.